na beira de uma estrada de terra, coberta de poeira vermelha e cercada por cercas caídas. Um velho cartaz pendia torto numa estaca de madeira. Leilão hoje, mercadorias vivas. Ninguém que passava por ali duvidava do que se tratava. A cidade era pequena, os sussurros corriam rápido, mas ninguém se atrevia a denunciar. O medo era maior que a moral. E naquele dia, entre as mercadorias oferecidas, estavam uma viúva e sua filha adolescente. A mulher se chamava Catarina. Tinha o olhar cansado, os cabelos presos de qualquer jeito e os braços marcados de um trabalho que já não devia ser seu. O marido, morto em um acidente misterioso envolvendo dívidas com fazendeiros locais, havia deixado pouco mais do que o sobrenome. As dívidas impagáveis caíram sobre ela. Sem família, sem direitos, sem recursos, acabou sendo tomada pelo sistema perverso que ainda existia à margem da lei. E junto com ela, levaram a filha, Clara, uma menina de rosto delicado e olhos assustados. Ambas foram colocadas sobre o estrado de madeira improvisado no centro do leilão. Alguns homens as observavam como se escolhessem cavalos. Comentavam sobre a resistência da viúva ou a aparência da menina. Riam entre si, trocando notas sujas e olhares podres. Catarina mantinha a cabeça erguida, mesmo sabendo que não tinha escolha. Sua única preocupação era Clara. A filha não soltava sua mão, como se ainda pudesse acreditar que, de alguma forma, aquilo era só um pesadelo. Foi quando ele apareceu. O homem tinha a postura firme e os passos silenciosos. Vestia roupas de couro envelhecido e trazia no rosto a sombra de alguém que já tinha visto demais. Ninguém sabia exatamente de onde ele vinha, mas todos sabiam quem ele era. Augusto Monteiro, dono de uma das maiores fazendas da região, homem temido por muitos, admirado por outros, mas compreendido por poucos. Sua fama era construída em silêncios e atitudes inesperadas. Ao contrário dos outros, não lançou palavras indecentes nem risos. Apenas se aproximou, olhou para as duas com olhos frios e disse calmamente: "Levo as duas." Ninguém ofereceu mais. O leiloeiro, surpreso com a simplicidade da proposta, bateu o martelo. Pagou em dinheiro vivo, sem pestanejar, e virou as costas como se tivesse acabado de adquirir ferramentas. Catarina e Clara foram levadas em silêncio, cada uma carregando sua própria dor e confusão. O trajeto até a fazenda durou horas. A estrada era estreita, o mato alto, o ar pesado. A carroça onde estavam sacolejava sem parar, e os cavalos pareciam cansados. Nenhuma palavra foi trocada durante o caminho. O homem os conduzia com rigidez, como se não houvesse nada ali digno de conversa. Ao chegarem, o que viram não foi o que esperavam. A fazenda não era apenas grande, era um mundo à parte. Casarões antigos, terreiro imenso, galpões organizados e empregados que evitavam contato visual. Havia algo estranho no silêncio daquele lugar. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio da ordem, de quem já tinha aprendido a obedecer sem perguntar. E ali, entre aqueles muros invisíveis, começaria a história que ninguém jamais esqueceria. O fazendeiro não as colocou para trabalhar logo de início. Na primeira semana, ofereceu a elas um quarto nos fundos da casa principal. Pequeno, com 2 camas simples, um baú e uma janela com grades. Não era confortável, mas também não era um galpão. Não houve agressão nem ameaça, apenas ordens secas, regras, estritas e horários rígidos. Catarina, desconfiada, esperava pelo golpe. Clara, ainda em choque, apenas obedecia. O fazendeiro não conversava, apenas observava. Aos poucos, começaram a perceber que aquele homem não era como os outros. Não batia, não gritava, não abusava. Mas havia algo em sua presença que causava inquietação. Era como se ele carregasse um passado pesado, algo que ainda assombrava suas noites. Catarina tentou se aproximar, entender sua lógica, mas foi ignorada. Clara
Por sua vez, começou a perceber que, apesar do silêncio, o fazendeiro olhava para elas com algo que parecia remorso. Certa noite, quando a casa dormia, Catarina ouviu passos no corredor. Levantou-se devagar, temendo que fosse o momento do qual tanto desconfiava. Mas ao abrir a porta com cuidado, viu o homem sentado sozinho à mesa da cozinha, olhando fixamente para uma fotografia antiga. Não percebeu que estava sendo observado. Chorava. Uma lágrima, quase tímida, escorria pelo rosto, acalejado. Catarina recuou em silêncio, sem saber o que pensar. No dia seguinte, ele parecia mais sério que nunca. Chamou Catarina ao alpendre e disse apenas: "Aqui vocês não devem nada, mas têm que trabalhar." Deu tarefas simples: cuidar do jardim, ajudar na cozinha, alimentar os animais. Pagava em comida, abrigo e segurança. Nada mais. Nenhuma promessa, nenhum afeto. Apenas uma vida sem correntes, mas também sem respostas. A rotina foi se instalando. Os dias começaram a parecer menos ameaçadores. Clara começou a sorrir, às vezes, ao ver os filhotes de cabra ou quando sentia o cheiro do bolo feito pela cozinheira. Catarina ainda mantinha um olho sempre alerta, mas já não sentia o mesmo pânico. Ainda assim, a dúvida permanecia. Por que aquele homem as comprou? A resposta viria mais adiante e mudaria tudo. As semanas se transformaram em meses e o silêncio da fazenda já não pesava como antes. Catarina e Clara aprenderam a rotina do lugar, seus horários, seus sons, seus limites. Os trabalhadores evitavam falar com elas, não por desrespeito, era mais por medo. Medo de quebrar uma regra invisível que ninguém ousava nomear. Havia um clima constante de vigilância, como se os olhos do fazendeiro estivessem em todos os cantos, mesmo quando ele não estava presente. Augusto Monteiro, o tal homem que as havia comprado, continuava sendo um mistério. Não se envolvia com as tarefas da casa, mas tudo o que acontecia parecia passar por seu crivo. Ele aparecia sempre nos momentos mais improváveis, como se sentisse quando algo fugia do controle. Falava pouco, mas quando falava, ninguém ousava desobedecer. E mesmo assim, não havia relatos de castigos físicos, nem de gritos. Era a autoridade silenciosa que fazia as pessoas obedecerem. Clara começou a crescer ali dentro. O corpo se desenvolvia, o rosto ganhava feições mais adultas, mas os olhos ainda carregavam certa inocência. Ela gostava de ajudar com os animais, especialmente com os filhotes. Passava horas no curral com um bode manco que apelidou de Valente. Aquele animal virou seu confidente. Às vezes, sussurrava segredos ao ouvido dele, como se o mundo não a escutasse mais. Catarina observava tudo com atenção e coração apertado. Sabia que a juventude da filha florescia em terra desconhecida. Uma tarde, Clara apareceu correndo, com os olhos arregalados, segurando um papel sujo de barro. Disse que o havia encontrado dentro de um baú no galpão antigo, onde ninguém costumava entrar. Catarina pegou o papel e, ao limpá-lo com cuidado, reconheceu a letra. Era uma carta, ou parte de uma, e no final estava assinado o nome Lúcia Monteiro. O sobrenome a fez gelar. Lúcia era, aparentemente, a falecida esposa do fazendeiro. Pouco se falava nela, apenas que tinha morrido tragicamente há alguns anos, afogada em um açude nos fundos da fazenda. Diziam que era linda, generosa e que parecia muito com Clara. O achado mudou tudo. Nos dias seguintes, Catarina começou a prestar mais atenção aos olhares de Augusto. Já não os via como olhares de vigilância. Eram olhares de lembrança, como se ele estivesse revendo a esposa toda vez que encarava Clara. A semelhança era inegável, não apenas na aparência, mas nos gestos, na maneira de sorrir, até na voz suave. Aquilo a assustava, e mais do que nunca, precisava proteger a filha. Certa manhã, o fazendeiro chamou Clara para ajudá-lo com o pasto. Era a primeira vez que a tarefa era confiada.
diretamente a ela. Catarina quis intervir, mas foi impedida com um gesto firme de uma das cozinheiras. Ele nunca faz nada sem motivo. Confia. Mas confiança era um luxo que Catarina não podia mais se permitir. Clara foi. Passou o dia com ele, entre bois e cerca, aprendendo a manejar o arame farpado, a respeitar os animais bravos, a observar os sinais da terra. Quando voltou, estava suja, cansada, mas sorrindo. Disse que o patrão não era ruim, apenas triste. Contou que ele a ensinou como medir a distância de um estouro de gado só pelo som, e que num momento inesperado parou diante de uma árvore e ficou em silêncio por quase meia hora, só olhando o céu. Nos dias seguintes, os convites se repetiram. Uma vez para ajudar na casa de ferramentas, outra vez para acompanhar a vistoria dos grãos, depois para alimentar os cavalos de raça. Clara estava sendo introduzida aos poucos no coração da fazenda, e Catarina temia que, mais cedo ou mais tarde, também fosse colocada no coração do homem. Aos poucos, rumores começaram a surgir entre os empregados. Diziam que Augusto estava tentando recomeçar a vida, que via em Clara uma chance de recuperar o que perdera. Outros diziam que estava ficando louco, que via o fantasma da esposa toda vez que via a menina. Alguns achavam que ele queria reparar o mal que fizera no passado, mas ninguém sabia exatamente que mal era esse. O passado de Augusto era envolto em brumas. Foi nesse período que Catarina decidiu investigar por conta própria. À noite, quando todos dormiam, começou a explorar os cômodos esquecidos da casa principal. Encontrou cartas antigas, fotos desbotadas, documentos rasgados. Em uma das gavetas trancadas do escritório, descobriu um diário, pequeno, de capa de couro. Levou dias para conseguir abri-lo. Quando finalmente o fez, descobriu que era de Lúcia Monteiro. O que leu ali mudou tudo. O diário revelava uma mulher profundamente infeliz. Lúcia falava sobre a solidão, sobre os olhos frios do marido, sobre a ausência de filhos. Escrevia que desejava fugir, começar de novo, longe daquela prisão dourada. E em suas últimas páginas falava de uma gravidez e de uma ameaça. Disse que, ao contar para Augusto sobre o filho, ele enlouqueceu, que passou a vigiá-la, a trancá-la, a temê-la. A última frase do diário era cortante: "Se algo me acontecer, não foi acidente." Catarina não conseguiu dormir naquela noite. O corpo tremia, o coração batia forte. Precisava tirar Clara dali. Mas como? Sem dinheiro, sem aliados, no meio do nada? Sabia que, se fugisse, Augusto não hesitaria em ir atrás. E o que faria quando as encontrasse? Repetiria o passado? Na manhã seguinte, tentou agir normalmente. Disfarçou a tensão, preparou o café, arrumou a casa. Mas os olhos de Augusto pareciam ler pensamentos. Ele a encarou por longos segundos antes de dizer: "Tem algo que você quer me perguntar?" Ela hesitou. Pensou em mentir, em dizer que não. Mas a verdade escapou de seus lábios antes que pudesse impedi-la. "Por que comprou a gente?" Augusto não respondeu de imediato. Sentou-se lentamente, olhou pela janela e disse: "Porque eu falhei com alguém que não posso trazer de volta. E achei que podia reparar, mesmo que tarde demais." Catarina não entendeu se aquilo era um pedido de desculpas ou uma ameaça velada. Mas naquele instante, tudo se embaralhou em sua mente. O medo, a dúvida, a raiva, a pena e, mais do que tudo, a urgência. Urgência de proteger Clara. Urgência de sair daquele lugar. Mas já era tarde. Augusto havia feito o que sempre fazia, se antecipado. E o que estava prestes a acontecer não seria apenas inesperado, mas também irreversível. O amanhecer trouxe uma névoa densa que cobria a fazenda como um manto silencioso. Os galos sequer cantaram naquela manhã. Catarina acordou com o coração apertado, como se algo invisível lhe pressionasse o peito. Clara ainda dormia, com o rosto tranquilo e os cabelos espalhados pelo travesseiro.
Por um instante parecia uma criança novamente. Mas Catarina sabia, aquele era o último dia em que poderia se permitir a ilusão de segurança. Augusto não apareceu no café, nem no almoço. Durante todo o dia, ninguém o viu. O boato correu entre os empregados. Ele havia se trancado no casarão. Uns diziam que estava doente, outros que havia enlouquecido de vez. Havia um clima estranho no ar, como se os muros da fazenda respirassem algo que ninguém ousava nomear. À tarde, um dos capatazes se aproximou de Catarina com um recado direto. O patrão mandou dizer que vai falar com você à noite, sozinha. O homem evitou olhar em seus olhos ao entregar o recado. Catarina assentiu com a cabeça, mas sentiu as pernas fraquejarem. Sabia que a hora havia chegado. Enquanto isso, Clara permanecia alegre, quase alheia. Tinha colhido flores no jardim, feito carinho no velho cachorro do terreiro e cantado baixinho enquanto ajudava a cozinheira com o jantar. Catarina a observava como se fosse a última vez. E talvez fosse mesmo. Precisava agir. Na calada da noite, com Clara adormecida, Catarina saiu pela porta dos fundos e atravessou o pátio em silêncio. O casarão estava iluminado por dentro, mas as janelas permaneciam fechadas. O cheiro de madeira queimada vinha da lareira. Quando ela bateu a porta, ouviu apenas um entre seco e grave. Lá dentro, Augusto estava sentado numa poltrona de couro com uma garrafa quase vazia de cachaça ao lado. Os olhos vermelhos denunciavam que não dormia há dias. Na parede, vários quadros antigos. No chão, espalhados, papéis, retratos, fragmentos de memórias. Ele não levantou. Apenas apontou para uma cadeira à sua frente. Catarina sentou-se, tensa. Você encontrou o diário, não foi? Ele disse sem rodeios. Ela hesitou, mas respondeu com firmeza. Sim. Augusto respirou fundo. Ela ia me deixar. Ia fugir com outro homem. Me esconderia um filho. E quando eu descobri, não. Consegui lidar. Fiz o que achava certo. Prendi ela aqui pensando que estava protegendo, mas perdi. Mesmo assim, jurei que um dia tentaria consertar. E acha que comprando minha filha vai consertar alguma coisa? Retrucou Catarina, a voz trêmula. Augusto se levantou lentamente. Caminhou até uma estante e pegou um envelope. Não quero sua filha. Não dessa forma. Eu vejo nela o que perdi, mas não sou louco a ponto de tentar substituir. Sei o que pareço aos olhos de todos, mas não. Sou mais aquele homem. Entregou o envelope a Catarina. Dentro havia documentos, certidão de liberdade para as duas, um valor em dinheiro e uma carta de recomendação assinada por ele, que lhes garantiria trabalho em outra fazenda longe dali. Ela não soube o que dizer. Pela primeira vez desde que o conhecera, sentiu que Augusto estava despido da dureza. Era só um homem velho, quebrado por erros que não podiam ser corrigidos, tentando encontrar algum alívio. Mas o destino, sempre implacável, tinha outros planos. No mesmo instante, ouviu-se um grito do lado de fora. Um dos empregados irrompeu pela porta, suado, apavorado. É Clara! Ela sumiu! Disseram que viram ela indo em direção ao açude. Catarina saiu em disparada, o coração aos pulos. Augusto a seguiu cambaleando. A noite estava escura, mas a lua iluminava o caminho com clareza suficiente. Quando chegaram ao açude, viram as sandálias de Clara na beira da água. Por um segundo, o pânico tomou conta. Mas, antes que se lançassem à água, ouviram uma voz fraca mais adiante, entre os arbustos. Clara havia escorregado numa trilha e caído de um barranco. Estava viva, mas com o tornozelo torcido. Catarina desceu correndo para socorrê-la, enquanto Augusto, com dificuldade, buscava ajuda. Horas depois, já segura e deitada em sua cama, Clara explicou que sentira vontade de visitar o lugar que o fazendeiro sempre parava para olhar. Queria entender por que aquele canto do terreno parecia tão especial para ele. E agora, mesmo sem ter ouvido nada, compreendia. Havia uma tristeza escondida naquele lugar. No dia seguinte, antes que o sol nascesse, Catarina e Clara partiram.
O envelope com os documentos e o dinheiro ainda estava firme nas mãos de Catarina. Nenhum adeus foi dito. O carro de boi seguiu devagar pela estrada de terra, enquanto a fazenda desaparecia atrás da neblina matinal. Augusto ficou em pé na varanda, assistindo a carroça sumir no horizonte. Não disse nada. Não chorou, mas dentro dele sabia que aquela era a única decisão possível, talvez a única coisa certa que tivesse feito em muitos anos. Na cidade seguinte, Catarina e Clara encontraram abrigo com uma mulher chamada Dolores, que administrava uma pensão modesta. Dolores era brava, mas boa de coração, e ofereceu trabalho e um quarto em troca de ajuda na cozinha. Era um novo começo, pequeno, simples, mas honesto. O tempo passou. Clara voltou a estudar com a ajuda de uma professora local. Mostrou talento com palavras. Começou a escrever pequenas crônicas, inspiradas na vida na fazenda, nos animais, nas memórias fragmentadas de um passado que já não doía tanto. Catarina trabalhava duro, mas dormia em paz. Anos depois, Clara publicaria um livro. E nele, escondido entre as páginas, estava a história de um homem que comprou uma viúva e sua filha num leilão, mas que, ao invés de destruir, tentou salvar. Tarde demais para si, mas há tempo de libertá-las. A vida na cidade pequena seguia seu ritmo calmo. As manhãs traziam cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. E à tarde, o calor fazia as crianças correrem para o açude local, rindo e jogando água umas nas outras. Catarina e Clara, agora mais fortes e em paz, se adaptaram bem à nova rotina. A pensão de Dolores era simples, mas cheia de afeto. Pela primeira vez em muito tempo, a sensação de lar deixava de ser uma lembrança distante para se tornar uma realidade possível. Catarina lavava lençóis, cozinhava, cuidava da limpeza e, aos poucos, passou a ser respeitada pela comunidade. As pessoas estranharam no início sua chegada repentina com uma filha moça e poucos pertences. Mas Dolores, conhecida por seu senso de justiça, não deixava que falassem mal de suas hóspedes. Essa mulher passou por coisa que vocês nem imaginam. E mesmo assim tá de pé, dizia ela, com a firmeza de quem sabia o valor da dignidade. Clara, por sua vez, mergulhou nos livros. A professora Lúcia, uma senhora doce e exigente, viu nela um talento raro com as palavras. Incentivou que escrevesse sobre o que sentia. No início, Clara hesitou. Como colocar em papel algo que nem mesmo conseguia entender totalmente? Mas logo descobriu que as palavras tinham o poder de organizar o caos. Começou escrevendo pequenos textos sobre a vida no interior, sobre animais, sobre o cotidiano. Mas pouco a pouco, as lembranças da fazenda começaram a surgir nas entrelinhas. O primeiro texto que escreveu sobre Augusto Monteiro foi curto, quase um desabafo, mas mexeu com todos que o leram. Não o chamava pelo nome, referia-se a ele apenas como o homem do silêncio, alguém que viveu tentando consertar um erro que nunca seria esquecido. Ao contrário do que Catarina temia, Clara não guardava ódio. Guardava dúvida, talvez pena, e, acima de tudo, um sentimento confuso de ter sido vista como alguém que lembrava um fantasma do passado. Certa tarde, enquanto organizava papéis antigos, Dolores encontrou entre os documentos do quarto de hóspedes a carta de recomendação assinada por Augusto. Era um texto simples, mas surpreendente. Dizia que Catarina e Clara eram pessoas de confiança, trabalhadoras, dignas de toda a ajuda possível, e pedia que qualquer pessoa que lesse aquele papel as tratasse com respeito. Dolores, ao ler, ficou em silêncio por um tempo e, pela primeira vez, falou sobre Augusto Monteiro. Eu conheci esse homem muitos anos atrás, disse ela. Ele não era como os outros. Era duro, sim, mas tinha um olhar de quem perdeu tudo e ainda assim continuava de pé. Quando a esposa dele morreu, ele mudou. Catarina ouviu em silêncio, apertando o pano de prato nas mãos. Aquilo tudo ainda era recente demais para ser digerido como lembrança. Ela não sabia se sentia raiva ou gratidão.
Sabia apenas que queria distância daquele mundo. Mas o passado, mesmo quando deixado para trás, encontra maneiras de reaparecer. Meses depois, uma carta chegou à pensão. Não trazia remetente. Era simples, com caligrafia irregular e sem assinatura. Dizia apenas: espero que estejam bem. Fiz o que achei certo. Se um dia quiserem voltar, a fazenda ainda é de vocês. Era uma frase estranha, que soava mais como despedida do que como convite. Clara leu em silêncio, depois dobrou a carta e guardou entre as páginas do caderno onde escrevia seus contos. Catarina não comentou nada, mas Dolores, percebendo a tensão no ar, disse com firmeza: isso não significa que vocês devem voltar, mas talvez signifique que ele entendeu o que precisava entender. A vida seguiu. Clara completou 18 anos, terminou os estudos e passou a trabalhar numa pequena livraria da cidade. Escrevia à noite à luz fraca do abajur, enquanto os grilos cantavam lá fora. Escreveu tanto que um dia Dolores sugeriu que enviasse seus textos para uma editora da capital. Com a ajuda da professora Lúcia, prepararam um pequeno volume com suas melhores crônicas e mandaram pelo correio sem grandes expectativas. Meses se passaram sem resposta, até que numa manhã de sábado chegou um envelope diferente. A editora havia lido o material e queria conversar. Achavam que havia ali uma voz original, sensível, profunda. Clara ficou em choque. Catarina chorou, emocionada. Dolores estourou pipoca para comemorar. A reunião aconteceu na capital. Catarina viajou junto. A cidade grande assustava, mas o brilho nos olhos de Clara era mais forte que o medo. A editora propôs publicar um livro completo com os textos de Clara e uma nova série de relatos mais íntimos sobre sua vivência no interior e a passagem pela fazenda. A princípio, Catarina hesitou. Temia expor o passado, mas Clara respondeu com firmeza: não vou escrever para expor ninguém. Vou escrever para libertar o que ainda mora em mim. O livro foi publicado no ano seguinte. Chamava-se A Casa Onde o Silêncio Falava. E, para surpresa de todos, se tornou um sucesso entre leitores que buscavam mais do que entretenimento. Queriam verdade. Em cada página havia uma parte do Brasil escondido, calado, cruel, mas também havia delicadeza, sobrevivência e força. Jornais começaram a procurar por entrevistas. Clara, tímida, aparecia pouco. Preferia deixar que as palavras falassem por ela. Uma das entrevistas mais marcantes foi para um programa de rádio local. O apresentador, curioso, perguntou quem era o Homem do Silêncio. Clara hesitou por alguns segundos e respondeu apenas: alguém que tentou se redimir, mas nunca soube como. Na mesma semana, uma nova carta chegou, escrita com mãos trêmulas, sem assinatura. Desta vez dizia: li seu livro. Obrigado por não me transformar em monstro. Você escreveu com mais generosidade do que eu teria escrito sobre mim mesmo. Espero que agora você esteja realmente livre. Catarina não chorou, mas guardou a carta junto com os documentos antigos. Disse à filha que aquilo talvez fosse o fim de uma história que começou em um leilão, passou por medo, silêncio, dor e terminou com uma palavra que jamais esperavam: liberdade. Mas, na verdade, aquilo era o começo. O livro de Clara foi adotado por escolas, lido por jovens que jamais imaginaram que algo tão recente quanto um leilão de pessoas pudesse acontecer em tempos modernos. Professores comentavam a sensibilidade do texto, a maturidade da autora, a denúncia que se fazia sem violência, sem apontar o dedo, mas com peso suficiente para causar reflexão. Catarina, agora mais velha, caminhava tranquila pelas ruas da cidade. As pessoas a cumprimentavam com respeito. Já não era mais a viúva desconhecida com a filha assustada. Era mãe da escritora. E era, principalmente, mulher que sobreviveu. E numa tarde calma, enquanto Clara autografava exemplares do livro sob uma tenda improvisada na praça central, uma figura distante se aproximou devagar. Era um homem alto,
curvado pelo tempo, chapéu na cabeça e olhos baixos. Parou diante da fila, mas não avançou. Apenas observou. Clara o viu. Reconheceu de imediato, mas não disse nada. Apenas levantou os olhos, encarou por um momento e sorriu. Um sorriso leve, sem raiva, sem medo. O homem devolveu o gesto, tirou o chapéu e foi embora. Ele sabia que não precisava dizer nada. Ela sabia que não precisava ouvir nada. Ambos entenderam. E por mais que o passado nunca pudesse ser apagado, havia algo maior pairando sobre tudo aquilo. O fato de que, mesmo nos lugares mais improváveis, a redenção às vezes encontra espaço, mesmo que venha tarde, mesmo que venha em silêncio. Clara continuava a escrever. Mesmo com o reconhecimento, os convites para entrevistas, as sessões de autógrafos e os elogios da crítica, ela nunca deixou de lado sua essência simples. Preferia os fins de tarde tranquilos, acompanhada de um caderno, um lápis e o cheiro de café recém-passado. Para ela, escrever ainda era um refúgio e, mais do que isso, uma forma de continuar, existindo com sentido. Catarina, por sua vez, tornou-se uma espécie de conselheira da comunidade. Mulheres vinham procurá-la em segredo, buscando força, conselhos ou simplesmente um abraço. Muitas passaram por histórias semelhantes. Algumas haviam perdido maridos para a terra, outras para a bebida, e outras ainda para homens que tratavam suas esposas como gado. Catarina não dava lições, mas falava com um olhar firme. E isso bastava. A pensão de Dolores cresceu. Reformaram os quartos. Abriram uma nova ala com pequenas suítes e colocaram uma pequena biblioteca na recepção com livros doados, muitos deles escritos por Clara. A cidade começou a receber visitantes interessados nas histórias que ela contava. O turismo aumentou, não por causa de paisagens, mas por causa da memória. Um dia, durante uma palestra que Clara foi convidada a dar numa universidade, um estudante levantou a mão e perguntou: "Você acredita que o homem do silêncio se redimiu?" Ela ficou em silêncio por alguns instantes. Depois respondeu: "Redenção não é algo que a gente dá ao outro. É algo que o outro tem que viver com verdade. E mesmo que nunca saibamos se ele chegou lá, o esforço conta. E ele tentou." A resposta ecoou entre os presentes, porque no fundo todos ali carregavam alguém em suas memórias que errara feio e que talvez também tivesse tentado acertar tarde demais. Apesar de não terem mais notícias de Augusto, Catarina sabia que ele ainda vivia. Uma vez ou outra, algum tropeiro ou comerciante falava sobre ele, dizendo que vivia sozinho na fazenda, que já não mandava em nada e que deixava os funcionários cuidarem do lugar por conta própria. Dizia-se também que ele havia doado parte das terras a antigos empregados e que passava os dias sentado na varanda, olhando o campo em silêncio, até que, numa manhã de inverno, chegou uma carta diferente. Era oficial, assinada por um advogado de confiança da região. Nela, uma revelação. Augusto Monteiro havia falecido semanas antes, de causas naturais, e havia deixado um testamento. A fazenda inteira agora pertencia a Clara e Catarina. A notícia caiu como um raio. Clara, atônita, leu e releu o documento. Catarina sentou-se em silêncio, absorvendo as palavras. Nenhuma delas soube o que sentir. Era um presente ou uma maldição? Um acerto de contas ou uma última tentativa de perdão? Dolores, sempre direta, foi quem disse. Talvez ele tenha entendido no fim que tudo que ele construiu não fazia sentido se fosse enterrado com ele. Talvez quisesse dar um fim diferente à história. Um fim que você pudesse escolher. Clara viajou até a fazenda dias depois. Catarina não quis ir. Disse que sua etapa ali havia sido encerrada e que o lugar pertencia ao passado, não ao presente. Mas Clara sentia que precisava voltar, não para recomeçar, mas para encerrar. A estrada era a mesma, vermelha, longa, cheia de curvas, mas a sensação era diferente. O medo havia dado
lugar à curiosidade, à serenidade. Quando chegou ao portão, os empregados abriram sem questionar. Já esperavam por ela. O caseiro, um homem velho chamado Tobias, a recebeu com um sorriso tímido. Ele falava da senhorita com frequência. Dizia que ainda tinha esperança de que voltasse um dia. A casa estava intacta. O quarto onde ficara com a mãe permanecia igual, como se ninguém mais tivesse pisado ali desde então. Clara caminhou lentamente pelos cômodos, sentindo os cheiros, tocando os móveis, revivendo imagens que o tempo tentava apagar. Foi até o açude. Sentou-se à beira da água, agora mais limpa, e ficou em silêncio. Ali, onde tantas coisas começaram e terminaram, Clara finalmente entendeu. Não havia mais medo. Havia memória. E onde há memória com paz, não há prisão. Decidiu o que faria. A fazenda seria transformada. A terra seria repartida entre os trabalhadores que sempre viveram ali. O casarão viraria uma escola de literatura rural, onde jovens do campo aprenderiam a ler, escrever, contar suas histórias. As antigas senzalas, que ainda resistiam como feridas de barro, seriam derrubadas e no lugar delas nasceria um jardim de memória, para que ninguém jamais esquecesse o que havia acontecido ali. Voltou para a cidade com o plano já traçado. Dolores se emocionou ao ouvir tudo. Catarina apenas assentiu, orgulhosa. E no ano seguinte, a Fazenda da Voz Silenciada foi inaugurada. No discurso de abertura, Clara leu um trecho do diário de Lúcia Monteiro, aquele que sua mãe encontrara anos antes. Se algo me acontecer, não foi acidente, mas mesmo assim, espero que um dia alguém consiga nascer de novo nesta terra onde me afoguei. Clara olhou para o público, feito de estudantes, trabalhadores rurais, famílias simples e curiosos, e disse: alguém nasceu. E esse alguém está aqui. A emoção tomou conta. Nos meses seguintes, a escola ganhou destaque nacional. Clara passou a ser convidada para projetos educacionais, eventos literários, programas de rádio e televisão, mas jamais se afastou de sua essência. Continuava vivendo na cidade com a mãe, frequentando a pensão, escrevendo no mesmo caderno velho. A fazenda prosperava sem exploração. Os trabalhadores agora eram donos. Tocavam o solo com respeito. Crianças corriam nos campos, livres. O que antes era símbolo de dor se tornava berço de mudança. E assim, a história que começou com correntes, gritos e silêncio terminou com liberdade, justiça e voz. Mas o mais surpreendente é que, anos depois, quando Clara já era uma mulher feita, recebeu uma última carta, entregue por um advogado, selada com cera, com caligrafia antiga. Dentro dela, um único bilhete escrito por Augusto antes de morrer. Eu construí uma casa com muros altos, achando que me protegeriam do mundo. Mas foram eles que me isolaram de mim mesmo. Quando comprei você e sua mãe, não comprei pessoas. Comprei espelhos, e vocês me obrigaram a enxergar quem eu era. Espero que tenha usado minha morte melhor do que usei minha vida. Clara fechou a carta, caminhou até o jardim de memória e a enterrou aos pés da árvore mais antiga da fazenda. Ali, sob a sombra de raízes profundas, ela deixou o passado descansar e voltou para casa. A paz parecia ter finalmente se instalado. Clara, agora uma mulher respeitada em todo o país, era constantemente convidada para falar sobre justiça, memória e a importância da escuta nas feridas invisíveis da sociedade. A Fazenda da Voz Silenciada havia se tornado um símbolo, não só de superação, mas de transformação real. Ali, crianças aprendiam a ler, jovens escreviam poesia sobre o campo, idosos contavam histórias que antes ninguém queria ouvir. Mas o passado, como sempre, guardava detalhes ainda não revelados. Foi durante a reforma do antigo escritório de Augusto Monteiro que uma descoberta inesperada ocorreu. Ao removerem uma parede falsa, os operários encontraram uma pequena caixa de madeira selada com uma trava enferrujada. Dentro dela estavam dezenas de cartas não enviadas,
todas escritas à mão, com datas que iam desde o ano da morte de Lúcia até poucos meses antes da morte do próprio Augusto. Clara foi chamada imediatamente. Ela passou horas lendo cada uma das cartas. Algumas eram endereçadas à própria Lúcia, como se ele ainda falasse com ela. Outras, curiosamente, estavam destinadas a Clara, mas jamais foram entregues. Em uma delas, escrita pouco depois do leilão, ele dizia: Clara, eu te comprei como se isso fosse te dar algum valor, algum rumo, mas desde o primeiro dia entendi que era você quem traria sentido a essa terra morta. Você não me devia nada. Era eu quem devia ao mundo por ainda existir. Essas cartas revelavam mais do que arrependimento. Revelavam um homem que, mesmo destruído pelas próprias escolhas, lutava em silêncio com fantasmas que jamais o deixaram. Augusto escrevia como alguém tentando, desesperadamente, explicar quem era, mas sem coragem de se mostrar por inteiro. Havia uma carta, no entanto, que chamou mais a atenção de Clara. Nela ele dizia: se um dia você descobrir a verdade sobre sua origem, não me odeie. Eu quis protegê-la, mas fui covarde demais. Essas palavras soaram como um trovão. Clara levou a carta para casa, mostrou a Catarina e esperou. A mãe ficou em silêncio por minutos longos, depois se levantou devagar, pegou uma velha caixa de sapatos guardada no fundo do armário e a colocou sobre a mesa. Dentro havia um lenço antigo, um colar de prata e um envelope amarelado pelo tempo. Nele estava a certidão de nascimento de Clara, e no espaço reservado ao pai, o nome estava em branco. Clara nunca tinha percebido, ou talvez nunca tivesse se permitido perceber. Catarina a olhou nos olhos com um pesar profundo e finalmente contou a verdade. Antes de conhecer o pai oficial de Clara, aquele que morreu em acidente misterioso, Catarina havia trabalhado como empregada numa das fazendas vizinhas à de Augusto. Era jovem, ingênua e sozinha. E num momento de vulnerabilidade, envolveu-se com um homem que a encantou com promessas de amor e proteção. Esse homem era Augusto Monteiro. Mas quando ela descobriu a gravidez e tentou falar com ele, foi afastada do trabalho, ignorada e pouco tempo depois expulsa da região. Sem alternativa, casou-se com um homem bom que assumiu a filha como sua, mesmo sabendo que não era o pai. Pouco depois ele morreria, deixando Catarina sozinha novamente, agora com uma filha e uma dívida impagável. Clara ouviu tudo sem dizer uma palavra. As peças finalmente se encaixavam. A forma como Augusto a olhava, o motivo por trás da compra no leilão, a tentativa de reaproximação, silenciosa. Tudo fazia sentido agora. Era seu pai. Não de criação, não de presença, mas de sangue. A revelação a abalou profundamente, não por raiva, essa já havia passado, mas por um tipo de tristeza difícil de nomear. Era como se tivesse convivido com um fantasma o tempo inteiro e só agora entendesse sua presença. O homem que a havia comprado, assustado, silencioso, rígido, era na verdade seu próprio pai, tentando do jeito mais torto possível fazer parte de sua vida. Nos dias seguintes, Clara se isolou. Escrevia compulsivamente, como se tentasse organizar o caos interno através das palavras. Catarina respeitou seu silêncio. Sabia que a filha precisava de tempo e também de espaço para entender que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era também uma forma de libertação. Quando Clara voltou à fazenda, foi direto ao jardim de memória. Cavou aos pés da árvore onde havia enterrado a última carta e colocou ali uma nova. Nela, escreveu: "Você me deixou. Perguntas que nunca poderei fazer. E mesmo assim, me deu as respostas que eu precisava. Não sei se te perdoo como pai, mas te compreendo como homem. E isso talvez seja mais importante." Essa nova carta foi colocada dentro de uma garrafa de vidro, enterrada ali como uma semente de encerramento. Na mesma semana, Clara decidiu incluir um capítulo extra em seu segundo livro,
que estava prestes a ser lançado. O capítulo chamava-se As Cartas que Não Chegaram. Nele, publicaria trechos em cartas encontradas no escritório de Augusto, intercaladas com suas próprias reflexões. Não como denúncia, mas como registro. Um lembrete de que, por trás de homens duros, às vezes existem histórias sufocadas demais para serem contadas em voz alta. O livro foi um sucesso ainda maior que o primeiro. Leitores de todas as idades escreviam cartas emocionadas, compartilhando segredos de família, arrependimentos antigos, reconciliações tardias. Muitos diziam que haviam voltado a conversar com seus pais depois de anos em silêncio. Outros confessavam terem descoberto seus verdadeiros pais por meio de revelações semelhantes. Clara compreendeu então que sua história, por mais pessoal que fosse, já não pertencia apenas a ela. Era um espelho no qual milhares se viam. E isso, mais do que tudo, era um presente que nem o tempo poderia apagar. Catarina, mesmo com o peso da revelação, também encontrou paz. Sabia que havia feito tudo o que pôde, e mesmo que a vida tivesse sido cruel em muitos momentos, agora sentia que havia valido a pena permanecer viva, firme, de cabeça erguida. Dolores, já idosa, continuava firme na pensão. Era uma figura respeitada na cidade, quase uma lenda, e sempre dizia às jovens que chegavam perdidas: ouçam a história da Clara, mas lembrem, a vida dela não é sobre tristeza, é sobre o que se faz com ela. A fazenda, agora gerida por cooperativas locais, florescia como nunca. Produzia alimento, educação e, principalmente, histórias. Porque cada aluno, cada trabalhador, cada visitante que passava por ali levava um pedaço daquela memória viva consigo. E Clara, mesmo com fama e prestígio, continuava a mesma, caminhando pelas estradas de terra, sentando-se sob árvores antigas, escrevendo à mão e entendendo que algumas dores, mesmo quando cicatrizam, precisam ser contadas, não para doer de novo, mas para lembrar que se sobreviveu e que ainda há o que nascer. Clara agora era lida nos 4 cantos do país. Seu nome estava nos jornais, seus textos em salas de aula, suas entrevistas em programas que antes ela mesma assistia em silêncio. Mas mesmo com o crescimento da fama, ela insistia em manter a essência. A moça que havia vivido cercada por terra, por medo e por silêncio ainda existia dentro dela. E era exatamente essa parte que seus leitores amavam tanto. Mas havia algo que nem a literatura conseguia calar. Um sentimento que voltava de tempos em tempos, especialmente nas noites em que a fazenda ficava em silêncio total, quando os grilos e os ventos pareciam cochichar verdades que Clara ainda não sabia se estava pronta para escutar. Ela sonhava. Não sonhos comuns. Eram sonhos vívidos, quase premonitórios. Via o açude, via sua mãe jovem, via o rosto de Augusto envelhecido, parado à sombra da mesma árvore onde ela havia enterrado as cartas. Às vezes ele falava, às vezes apenas olhava. E o mais perturbador, nas últimas vezes, quem aparecia nos sonhos era uma mulher de cabelos longos e olhos tristes. Clara demorou a reconhecer, até que o rosto surgiu claro como a luz da manhã. Era Lúcia, a esposa de Augusto, aquela cuja história sempre pairou como uma névoa sobre tudo. Nos dias que se seguiram, Clara mergulhou nos diários novamente. Releu cada página de Lúcia como se fossem novas, e em uma delas, que havia ignorado antes, encontrou uma passagem que jamais vira com tanta clareza. Se um dia minha presença for sentida por alguém nesta terra, não é para assombrar, é para guiar, porque fui silenciada em vida, mas talvez minha morte não tenha sido o fim. Aquela frase não saiu da mente de Clara. Determinada a entender melhor o que cercava a figura de Lúcia, ela iniciou uma investigação discreta com a ajuda de antigos moradores da região, principalmente mulheres mais velhas que, por medo, jamais haviam falado sobre o que sabiam.
Mas Clara, com sua escuta afetuosa e sua história que já era conhecida, conquistava confiança com facilidade. Em poucos meses, ouviu relatos fragmentados de um segredo antigo. Lúcia havia tentado fugir da fazenda. Não para abandonar Augusto apenas, mas porque havia descoberto algo mais sombrio. Ela soubera de um esquema de venda de pessoas, famílias inteiras, que ainda acontecia em fazendas vizinhas, com apoio de autoridades locais e silêncio cúmplice de muitos fazendeiros, inclusive o próprio Augusto, nos anos anteriores à sua mudança de conduta. Segundo os relatos, quando Lúcia soube daquilo, ameaçou expor tudo, e foi então que morreu, afogada num açude onde costumava se banhar. A versão oficial dizia que escorregara, mas uma vizinha disse ter ouvido gritos naquela tarde. Outra, que viu um capataz limpando roupas sujas no riacho. Nada foi confirmado. Ninguém ousava dizer abertamente, mas o cheiro da verdade era forte demais para ser ignorado. Clara confrontou esses relatos com o conteúdo das cartas de Augusto e percebeu que ele mesmo, em suas palavras tortuosas, havia dado pistas. Ele falava de ter silenciado mais de uma voz, ter escolhido o poder em vez da justiça e ter enterrado não só corpos, mas consciências. As peças se encaixavam dolorosamente. Foi então que Clara entendeu que sua missão não estava encerrada, que contar sua própria história havia sido o início, mas que agora precisava contar as histórias de quem nunca pôde falar, principalmente a de Lúcia, que havia sido apagada de forma cruel da narrativa local. Decidiu escrever um novo livro, mas não seria apenas um romance ou uma autobiografia. Seria um projeto híbrido, com partes ficcionais e partes documentais, revelando os bastidores do que havia acontecido na região durante décadas. O livro não usaria nomes reais, mas todos ali saberiam de quem se tratava. E mais do que isso, seria o primeiro de uma série, dando voz às mulheres silenciadas nas fazendas do interior do Brasil. A editora hesitou no início. Disse que era arriscado, que Clara poderia enfrentar processos, perseguições e até ameaças. Mas ela respondeu com firmeza: se eu não fizer isso agora, tudo que vivi vai ser só sobrevivência. Quero que também seja justiça. O livro foi publicado no ano seguinte com o título A Voz de Lúcia e, como esperado, gerou um terremoto. Veículos de imprensa começaram a investigar as pistas. Programas de televisão fizeram reportagens especiais. Entrevistaram ex-funcionários, buscaram documentos, foram atrás de registros. Apagados. As histórias vieram à tona em ondas. Cada nova revelação puxava outra. E o que antes era visto como uma tragédia isolada na Fazenda Monteiro, revelou-se como parte de uma rede de abusos históricos. Clara passou a andar com segurança particular, não por vaidade, mas por necessidade. Sua mãe temia por ela. Dolores reforçou as trancas da pensão, mas Clara não recuou, e isso a fez crescer ainda mais aos olhos do povo. De escritora, passou a ser vista como ativista, voz de um passado que ninguém mais conseguiria enterrar. A Fazenda da Voz Silenciada se transformou em um memorial. Alunos de escolas públicas visitavam o lugar como se fosse um museu vivo. E ali, no centro do terreno, foi erguida uma estátua simples. Uma mulher de olhos fechados e mãos entrelaçadas. A placa aos pés dizia apenas: em memória de todas que não puderam contar sua história. Foi nessa época que Clara recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia apenas uma foto antiga. Nela, Lúcia sorria ao lado de uma menina pequena, Clara, nos tempos em que Catarina ainda era empregada da fazenda. Era um momento que ela jamais lembrava ter vivido. Mas ali estava, em preto e branco, como prova de um vínculo que o tempo não conseguiu apagar. Junto à foto, um bilhete escrito à mão. Você sempre foi amada por ela. Era impossível saber quem havia enviado, mas Clara sentiu que não precisava saber. Nos anos seguintes, o trabalho de Clara se expandiu para outras regiões. Fundou uma organização chamada Sementes de Voz,
que oferecia oficinas de escrita para mulheres vítimas de violência em zonas rurais. A proposta era simples: ajudar essas mulheres a contarem suas próprias histórias como forma de cura e, muitas vezes, como forma de justiça. Catarina, já com cabelos grisalhos e a saúde mais delicada, era a presença constante nas atividades, acolhendo com seu jeito calmo e forte. Dolores, agora mais velha, ria dizendo que havia virado funcionária da ONG, embora ainda comandasse sua pensão com mão firme, e Clara seguia, escrevendo, contando, escutando, porque entendeu, enfim, que o que mais transforma o mundo não é a força bruta, nem a vingança, nem a exposição vazia. É a escuta, é a palavra que atravessa o tempo, é a história contada com coragem, mesmo que doa, mesmo que venha tarde, mesmo que comece com dor e termine com liberdade. Com o sucesso do livro A Voz de Lúcia e o crescente impacto da ONG Sementes de Voz, Clara sentiu que sua vida havia tomado um rumo que ela jamais poderia imaginar. A cada nova história ouvida, a cada lágrima compartilhada, o peso daquelas vozes silenciadas se tornava mais leve, como se carregar aquela dor coletiva fosse também um ato de libertação. As viagens eram constantes. Clara visitava vilarejos, pequenas cidades e comunidades rurais espalhadas pelo interior do Brasil. Sempre acompanhada por Catarina e, quando possível, por Dolores, ela levava consigo não apenas livros e cadernos, mas um espírito de esperança e resistência. Numa dessas viagens, chegaram a uma região onde as histórias que ouviam eram ainda mais duras. Famílias que tinham sido arrancadas de suas terras, mulheres que haviam sobrevivido a abusos sistemáticos, crianças que nunca haviam conhecido a escola. A realidade que se descortinava diante dos olhos de Clara era um retrato cruel, mas também um convite urgente para a ação. Foi ali, naquela região esquecida, que Clara conheceu Helena, uma mulher forte, de olhar determinado e sorriso tímido, que carregava no corpo as marcas de uma vida difícil, mas nunca de resignação. Helena revelou que havia crescido ouvindo histórias sobre um fazendeiro que, anos atrás, havia comprado uma viúva e sua filha em um leilão, para depois fazer algo que ninguém esperava, um ato que chocou a todos e que até hoje reverberava como um símbolo de mudança. Clara sentiu um arrepio. Era o seu próprio passado, narrado por quem jamais a conhecera pessoalmente, mas que carregava sua história como se fosse parte da própria vida. Helena contou que o ato do fazendeiro havia sido inicialmente interpretado como um gesto de posse, uma confirmação de que naquela terra as pessoas podiam ser tratadas como mercadorias. Mas com o tempo, quando a verdade emergiu, o mesmo gesto passou a ser visto como um ponto de virada, um momento em que a injustiça encontrou uma voz e uma resistência. A conversa com Helena renovou em Clara a certeza de que seu trabalho não poderia parar. A dor do passado, embora profunda, era a matéria-prima para a construção de um futuro diferente. Na volta daquela viagem, Clara escreveu um novo artigo para um jornal nacional. Nele, falou da importância de reconhecer as feridas da história para que elas não sejam repetidas. Falou também sobre o papel da educação, da escuta e da solidariedade na reconstrução dessas comunidades. O artigo teve repercussão imediata. Foi citado em debates políticos, usado em salas de aula e compartilhado massivamente nas redes sociais. A história da Fazenda Monteiro deixou de ser apenas uma narrativa pessoal para se tornar um símbolo nacional da luta contra a exploração e o silêncio. Enquanto isso, Catarina observava tudo com um misto de orgulho e nostalgia. Para ela, aquele era o ciclo da vida, do sofrimento, da superação, da transformação. Sabia que sua luta e a da filha tinham gerado algo muito maior do que ambas podiam imaginar. Dolores, com seus cabelos agora quase totalmente brancos, se tornou uma espécie de matriarca respeitada em toda a região. Sempre dizia: quem conta a história não é só escritor,
é quem planta esperança. E era assim que via seu papel, cuidando da pensão e apoiando as mulheres que chegavam atrás de força e acolhimento. As atividades da ONG cresceram. Novas parcerias foram firmadas, incluindo com universidades, institutos culturais e grupos internacionais de direitos humanos. Clara tornou-se convidada frequente para eventos que discutiam violência contra a mulher, direitos humanos e justiça social. Mesmo diante da fama e das responsabilidades, Clara nunca perdeu a conexão com suas raízes. Continuava visitando a fazenda, que agora era escola, caminhando pelos campos, sentando à sombra das árvores que guardavam tantos segredos. Numa tarde de outono, enquanto observava alunos praticando leitura embaixo de uma grande figueira, Clara foi surpreendida por uma visita inesperada. Um homem idoso, de olhar profundo e expressão serena, aproximou-se timidamente. "Posso falar com você?" perguntou ele. Clara assentiu. O homem se apresentou como Joaquim, antigo capataz da Fazenda Monteiro, agora aposentado e vivendo numa casa simples na região. Ele trouxe um baú antigo, recheado de documentos, fotografias e objetos que guardava como relíquias. Entre eles, havia uma coleção de diários que Augusto mantivera em segredo, onde ele registrava seus pensamentos mais íntimos, seus medos, suas dúvidas e, principalmente, sua tentativa de mudança. Joaquim entregou os diários a Clara, com um olhar carregado de emoção. Augusto era um homem difícil, mas no fundo queria fazer a coisa certa, disse ele. Esses escritos mostram a luta dele, mesmo que às vezes ele tenha falhado. Clara passou semanas lendo cada página, descobrindo facetas desconhecidas do homem que havia marcado sua história. Decidiu então que esses diários deveriam ser preservados e compartilhados. Criou um arquivo digital, acessível a pesquisadores, estudantes e a qualquer pessoa interessada em entender a complexidade daquele passado. A partir disso, nasceu um projeto chamado Memórias da Fazenda, que promoveu exposições, palestras e debates em várias cidades. O projeto teve impacto tão grande que chegou a influenciar políticas públicas voltadas à preservação da memória histórica e à educação sobre direitos humanos. Em paralelo, Clara continuava escrevendo. Seu terceiro livro, resultado de toda essa imersão, era uma mistura de memórias, documentos e relatos coletados ao longo dos anos. Nele, a história da viúva, da filha, do fazendeiro e da mulher chamada Lúcia se entrelaçava com a de milhares de pessoas que viviam na sombra do passado, buscando a luz do presente. A obra foi lançada com grande expectativa e recebeu elogios tanto do público quanto da crítica. Tornou-se leitura obrigatória em várias universidades. Mas, para Clara, o mais importante não era a fama ou o reconhecimento. Era saber que sua voz e as vozes que ela ajudava a ecoar estavam abrindo caminhos, quebrando silêncios e transformando vidas. Catarina, Dolores, Joaquim e tantas outras pessoas que haviam participado daquela jornada formavam agora uma rede de apoio, resistência e esperança. E assim, a história que começou num leilão de pessoas, numa fazenda marcada pela dor e pelo silêncio, seguia ganhando vida. Não mais como um capítulo trágico e esquecido, mas como um testemunho poderoso da capacidade humana de superar, resistir e, acima de tudo, transformar. A trajetória de Clara tinha se tornado um símbolo nacional de superação e transformação, mas a jornada estava longe de terminar. Mesmo com o sucesso dos livros, da ONG e dos projetos culturais, a sensação de responsabilidade crescia dia após dia. Cada nova história ouvida, cada rosto marcado pela dor, fazia com que ela sentisse a urgência de continuar falando, escrevendo, lutando. Enquanto isso, a Fazenda Monteiro, agora transformada em escola e memorial, passou a ser palco de encontros que iam além da educação formal.
Grupos de apoio, rodas de conversa e eventos culturais começaram a acontecer regularmente, atraindo pessoas de várias regiões. Aqueles que antes tinham sido silenciados, agora encontravam ali um espaço para ser ouvidos. Numa dessas ocasiões, durante uma feira literária realizada na fazenda, Clara foi abordada por um jovem chamado Rafael. Ele era um estudante de jornalismo, interessado em documentar histórias esquecidas da região. Rafael havia ouvido falar da trajetória de Clara e queria colaborar com ela, ajudando a registrar depoimentos, fotografias e arquivos que poderiam enriquecer ainda mais o acervo da memória local. Juntos, iniciaram uma série de entrevistas com moradores antigos, ex-funcionários da fazenda e descendentes de famílias que sofreram com o sistema de exploração que perdurou por décadas. Rafael trazia um olhar fresco, curioso e respeitoso, e Clara se encantava com sua dedicação. Durante as entrevistas, descobriram relatos surpreendentes sobre como o sistema de trabalho escravo moderno persistira mesmo após a abolição formal da escravidão. Muitas famílias continuavam presas a contratos abusivos, dívidas impossíveis de pagar e ameaças veladas. Era um sistema invisível, mas cruel. Uma dessas histórias chamou atenção especial, a de uma mulher chamada Maria, que havia sido vendida junto com seus filhos para uma fazenda vizinha, sofrendo separação forçada e anos de sofrimento. Sua neta, agora adulta, tinha conseguido escapar e buscava justiça. Esse depoimento emocionou profundamente Clara, reforçando sua determinação em ampliar a luta. Enquanto isso, na esfera política, o impacto das denúncias e documentos apresentados por Clara começou a reverberar. Parlamentares e ativistas passaram a pressionar por leis mais rigorosas contra o trabalho escravo contemporâneo. Novos mecanismos de fiscalização foram criados e campanhas de conscientização ganharam força. Porém, essa visibilidade também trouxe riscos. Clara passou a receber ameaças anônimas, mensagens intimidatórias e tentativas de desacreditar seu trabalho. Apesar do medo, nunca recuou. Sabia que a causa era maior que qualquer ameaça pessoal. Numa manhã, durante uma palestra em uma universidade federal, Clara recebeu um convite inesperado. Um grupo de jovens ativistas havia organizado uma homenagem especial, reconhecendo seu trabalho e sua coragem. O evento foi marcado por depoimentos emocionados, apresentações artísticas e a promessa de continuar a luta. Foi ali, naquele ambiente de esperança e solidariedade, que Clara percebeu a força da rede que havia ajudado a criar. Cada voz, cada história compartilhada era uma semente de mudança. Porém, nem todos estavam prontos para aceitar essa transformação. Em uma reunião comunitária, representantes de fazendeiros locais tentaram desmerecer o trabalho de Clara, alegando que suas histórias eram exageradas e que o passado não deveria ser revivido para causar divisão. Clara respondeu com calma e firmeza. Não podemos construir um futuro justo se ignorarmos as feridas do passado. Reconhecer a verdade é o primeiro passo para a cura. A frase foi aplaudida por muitos, mas a tensão permaneceu. A luta por justiça era constante e o caminho cheio de desafios. No meio dessa turbulência, Clara encontrou forças no apoio da família e dos amigos. Catarina, embora com a saúde fragilizada, estava sempre presente, oferecendo palavras de conforto e sabedoria. Dolores, mesmo cansada pelo tempo, continuava sendo o alicerce da pensão e um símbolo de resistência. O jovem Rafael, cada vez mais envolvido, decidiu dedicar seu trabalho de conclusão de curso para documentar toda a trajetória de Clara e da Fazenda Monteiro. Seu projeto audiovisual começou a ganhar destaque, trazendo as histórias para novas audiências. Enquanto isso, a ONG Sementes de Voz lançou uma campanha nacional para a arrecadação de fundos, garantindo a continuidade dos projetos e o suporte às mulheres e famílias atendidas.
Num desses momentos, Clara recebeu uma visita inesperada. Era uma mulher idosa, de olhar penetrante e sorriso sereno, que se apresentou como irmã de Lúcia Monteiro. Ela trazia documentos e fotos antigas que complementavam o acervo da família, revelando aspectos desconhecidos da história. A conversa entre as duas foi profunda e emocionante. A mulher explicou que, embora a família tivesse mantido silêncio por anos, agora desejava que a verdade fosse conhecida, para que o passado não mais fosse uma sombra. Clara compreendeu que a história não pertencia a ela sozinha, mas a todos que carregavam aquele legado, por doloroso que fosse. Em meio a esses acontecimentos, um projeto especial surgiu: a criação de uma rede nacional de memória, unindo diversas regiões que enfrentaram histórias similares de exploração e resistência. Clara foi convidada a liderar o comitê de organização, marcando mais um passo em sua caminhada. O projeto visava mapear, documentar e preservar as narrativas de comunidades vulneráveis, promovendo educação, justiça e reparação. E assim, o que começou numa pequena fazenda marcada pelo sofrimento, transformou-se em um movimento amplo, capaz de impactar a sociedade em múltiplos níveis. Clara sentia-se grata e, ao mesmo tempo, consciente do peso que carregava. Sabia que aquela luta era maior que ela, maior que qualquer um. Era uma luta pela humanidade. Nos momentos de silêncio, quando tudo parecia estar em ordem, Clara voltava à fazenda, sentava sob a velha figueira e escrevia. Escrevia para manter viva a memória, para dar voz aos que não podiam mais falar, para inspirar aqueles que viriam depois. E enquanto escrevia, uma certeza permanecia: a história nunca termina. Ela se transforma, se renova e, acima de tudo, continua viva. Com o passar dos anos, Clara viu sua história se entrelaçar com as vidas de milhares de pessoas. O que antes era uma narrativa pessoal transformou-se em um movimento que ressoava nos corações e nas mentes de muitos. A Fazenda Monteiro, agora centro de aprendizado e memória, continuava a ser um lugar sagrado, onde a dor do passado se encontrava com a esperança do futuro. Clara dedicava seus dias a projetos sociais, escrevia livros, dava palestras e colaborava com políticas públicas. Mas apesar do reconhecimento e da responsabilidade, ela nunca perdeu a essência da menina que um dia fora vendida em um leilão junto com sua mãe e que, com coragem e resiliência, havia construído um caminho de luz e transformação. A ONG Sementes de Voz se expandiu, alcançando regiões distantes e colaborando com organizações internacionais. O impacto de suas ações era sentido em comunidades rurais e urbanas, unindo pessoas em torno da luta contra a injustiça e da promoção da dignidade humana. Porém, mesmo diante dos avanços, Clara sabia que a luta era constante. Novos desafios surgiam. O enfrentamento de preconceitos enraizados, a resistência daqueles que ainda se beneficiavam de sistemas opressivos e as complexidades de transformar realidades que pareciam imutáveis. Em uma tarde ensolarada, Clara recebeu uma carta especial. Era de uma jovem estudante que havia participado de uma oficina da ONG e queria compartilhar sua história. Ela falava sobre como aprender a contar sua própria trajetória havia mudado sua vida, dando-lhe força para superar traumas e buscar seus sonhos. Essa mensagem renovou a esperança de Clara. Ela sabia que cada história contada era uma semente plantada, capaz de germinar e florescer em caminhos inesperados. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha da pensão, Clara escreveu em seu diário: cada voz que se levanta, cada palavra que ecoa, é um passo a mais na caminhada pela justiça. Não estamos sozinhos. Somos parte de uma história maior que se constrói com coragem, amor e verdade. O legado que ela deixava era muito mais do que seus livros ou projetos. Era a lembrança viva de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a dignidade humana pode ser restaurada.
a esperança pode renascer e o silêncio pode ser quebrado. Ao olhar para o horizonte, Clara via as árvores que cresceram na antiga fazenda, sentia o vento que carregava os sussurros das vozes que um dia foram caladas, e sabia que ali estava a prova de que a mudança era possível. Assim, a história que começou com um leilão e uma compra chocante, terminou como um testemunho de resistência, transformação e amor. Porque, no fim das contas, o que realmente importa não é o que fazemos com o poder, mas o que fazemos com a coragem de mudar.